Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o formulário do Google, tá certo? O que você pode estar fazendo com os formulários que a Google deixa disponíveis para você criar. Eu estava pensando em fazer o vídeo em duas partes, no caso, esse primeiro seria a questão do formulário simples, apenas para levantamento de informações, e um segundo formulário que seria uma avaliação, né? Como eu criaria a avaliação, como eu daria nota a cada pergunta que eu fizesse, mas eu acabei decidindo fazer logo tudo de uma vez, então talvez o vídeo fique um pouco longo. Então, se tu estiver realmente interessado, acompanha aí até o final ou vai pulando aí até a parte que te interessa, beleza? Então é o seguinte, estou aqui no meu Drive, vou criar uma pasta para colocar os formulários que eu vou estar criando, então aqui vai estar lá, formulários, beleza. Vou abrir essa pasta e vou iniciar a criação do meu primeiro formulário. Né? Aqui novo, mais formulário do Google. Só esperar carregar e aí está. Cara, seguinte. Inicialmente são essas opções que vocês têm aqui na tela, tá certo? Você tem a parte em que você cria as perguntas, você tem onde acompanha as respostas, tá ok? Aqui você tem a descrição, né, o que vai ser colocado. E só um detalhe é que tu não precisa necessariamente iniciar o formulário com uma pergunta, tá certo? Se você for dar uma olhada aqui nas ferramentas aqui do lado, você tem como adicionar uma pergunta, adicionar título e descrição, colocar imagem, tipo, eu posso fazer uma pergunta, colocar uma imagem nessa pergunta para auxiliar, no caso, quem vai estar respondendo. Posso adicionar um vídeo no meu formulário e posso criar seções, tá certo? Por exemplo, aqui, esse formulário vai ser um tipo de, deixa eu ver o que eu posso criar aqui, uma avaliação de satisfação, tá? Então, tá aqui, avaliação de satisfação. Pronto. Então, nessa avaliação de satisfação, eu só quero que o cara avalie os serviços da empresa, certo? Eu vou colocar aqui, avalie os nossos serviços. Pronto. Em questão de aparência, tá certo? Aqui você tem a questão de paleta de cores, em que você pode estar mudando essa cor que tem aqui ao fundo, certo? Você pode estar fazendo aqui essas alterações. Ou, se achar necessário, você pode estar adicionando uma imagem como fundo ali daquela tela, tá certo? Então, você pode vir aqui e carregar uma imagem para que ela fique ali como um plano de fundo. Tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Aqui eu tenho imagens relacionadas a aniversário, restauração, festa, e posso até mesmo fazer carregamento de imagens do meu computador, tá certo? Então, posso vir aqui, ó, selecionar a fotografia do computador. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Pronto, vou pegar essa imagem aqui, vou abrir ela. Esperar 10 anos agora para carregar a foto. Pronto, ele só vai pedir para me enquadrar, né? Então tá assim. Essa imagem eu peguei do Google, tá? Então, só vou aqui selecionar. E ela vai ser colocada ali no plano de fundo. Beleza? Então, com relação a isso, só para deixar um design mais legal, né? Então, vamos lá. Seguinte, eu não preciso, como está falando, necessariamente iniciar meu formulário com uma pergunta, tá certo? Eu posso colocar apenas isso daqui e já criar uma seção. Beleza? Então, agora, a partir daqui, eu já criei a pergunta na qual eu vou estar pedindo para o colaborador responder, tá certo? Então, aqui, por exemplo, vou só copiar isso aqui, avaliação de satisfação, e gerar a minha primeira pergunta, tá? Então, vamos dizer que eu quero que o cara responda o que ele achou dos nossos serviços, né? Vamos dizer o seguinte, qual seu nível, tá, eu sei que tem acento, depois eu boto satisfação em relação ao nosso atendimento. Pronto, só vou consertar essa paradinha aqui. Aqui já disse que eu poderia adicionar uma imagem aqui também, eu não vou estar adicionando imagem nenhuma.
e vou colocar aqui as opções de resposta, né? O cara pode responder que o atendimento foi ótimo. Ele pode estar dizendo que foi, sei lá, razoável. Ele pode dizer que foi ruim ou péssimo. Pronto. Vou tirar o razoável e voltar o bom. Bom, pronto. Tá certo? Então aqui eu estou dizendo que o cara vai ter essas 4 opções de resposta e o item que está aqui é o de escolha múltipla, tá certo? Se eu quisesse mudar a forma da pessoa responder, era só abrir aqui as opções, né? Qual eu fiz aqui, ó. Abro as opções e posso escolher qual tipo de resposta ele pode estar gerando, tá ok? Pode ser uma resposta curta, um parágrafo, caixa de verificação, beleza? E se tiver alguma das opções aqui que eu não queira que conste aqui, é só excluir. Ok? Mais embaixo eu vou ter uma opção para dizer se essa resposta é obrigatória ou não, tá certo? Então eu posso aqui marcar e dizer que o cara é obrigado a responder essa pergunta aqui. Se eu quiser uma outra pergunta nesse mesmo nível, eu apenas adiciono ela aqui, tá? Clico e adiciono uma nova pergunta. E se eu quiser criar uma nova seção, eu posso apenas clicar aqui no finalzinho. E ele já cria uma terceira seção, tá certo? Aqui eu vou, seção 3, eu vou colocar, sei lá, vamos lá, dê sua opinião em relação aos nossos. Na verdade, aqui não era nem para me estar colocando isso. Isso aqui também é uma avaliação. Eu adiciono a pergunta. Aí, aqui eu coloco a resposta, né? Diga algo que seria interessante para melhorar nossos serviços. Beleza? Aqui, à medida que eu fui digitando, ele já identificou que esse tipo de pergunta seria mais interessante ficar no estilo de parágrafo, tá certo? Ele faz um reconhecimento básico aqui do que eu estou falando e aí ele dá aqui uma opinião do que seria melhor para esse tipo de pergunta, tá certo? Então aqui ele já selecionou a opção parágrafo, eu posso dizer que essa opção é obrigatória ou não, tá certo? Vai depender do que eu quero fazer. Então, seguinte, vou deixar aqui que ela é obrigatória, tá? Se eu for pré-visualizar isso daqui, eu venho aqui, ó, pré-visualizar. Ele abre para mim a tela em relação a, vamos dizer, que é o que o cara iria ver ao acessar o meu formulário, tá certo? Então tá lá, ó, avaliação de satisfação, avalie o nosso serviço, então vou para a próxima. Aí tá lá, dizendo que o item é obrigatório se tiver essa marcaçãozinha, e eu tenho que falar, né, qual o nível de satisfação em relação ao nosso atendimento. Então aqui eu vou dizer bom, beleza? Próxima pergunta, passo para o próximo. Aí ele diz aqui, né, diga algo que seria interessante para melhorar nossos serviços. Aí o cara vai e escreve qual é a resposta dele, beleza? Como essa é a última pergunta, né, a última seção que eu criei, eu posso submeter esse formulário. Aqui ele diz a sua resposta foi registrada, tá certo? Se eu quisesse enviar uma outra resposta, era só clicar aqui e ele volta lá para a parte inicial do meu formulário, tá certo? Aqui nas configurações do formulário, eu poderia vir aqui, ó, definição, e aí dizer algumas informações. Por exemplo, eu posso pedir para ele recolher o endereço de e-mail da pessoa, tá certo? Aí já não seria anônimo, né? Eu teria o e-mail da pessoa e a resposta poderia ser enviada para essa pessoa. Então, isso aqui eu não vou marcar. Aqui o que eu posso mais colocar aqui? Editar após enviar, o cara pode editar ele, apresentação e tem os questionários. Tornar esse documento um questionário. Se eu marcar essa opção aqui, eu basicamente estou dizendo que eu vou poder atribuir notas para a pessoa que está respondendo o questionário, tá certo? Então essa opção aqui, ela vai ser colocada para o segundo exemplo, tá certo? Então esse aqui é o meu primeiro exemplo. Aqui eu tenho um controle das respostas que eu vou estar recebendo, tá certo? Então aqui, como a pessoa só respondeu uma vez, né? Então aqui o nível de satisfação no momento é bom, 100% bom.
E aí eu tenho lá a resposta da pessoa escrita. Se eu quiser ver um relatório das respostas, eu posso vir aqui nessa opção, criar folha de cálculo. Como eu não tenho ainda uma folha de cálculo, tá certo? Para colocar numa existente, eu vou colocar ela aqui. Aqui está sem título, né? Deixa eu só cancelar aqui, ó. Voltar aqui para perguntas. Só clicar aqui que ele assume o título inicial aqui do meu formulário, tá certo? Aí eu vou voltar lá nas respostas, clicar aqui, avaliação de satisfação respostas, e vou pedir para ele criar essa folha de cálculo. Tá lá associando. E beleza. Aí aqui eu tenho uma planilha, tá certo? Com o horário, tá certo? Que foi feita as respostas, né? Que foi respondido. E aí a nota que a pessoa atribuiu. No caso, as respostas que a pessoa atribuiu ao meu formulário. Beleza, cara? Então, é bem simples a criação de um formulário desse estilo, tá? Agora vamos ver como é que eu posso usar o formulário da Google para estar fazendo criação de provas, certo? Avaliações em que eu posso atribuir uma nota para a pessoa. E até um feedback, né? Então, isso aqui eu vou fechar. Isso aqui também. Beleza? O formulário de satisfação já está salvo. E também está aqui a planilha em referente ao relatório que está sendo gerado, né? Então, vou lá criar agora um novo formulário. Vou pegar aqui. Novo formulário. Aqui eu vou colocar uma espécie de prova, tá certo? Então vai ser aqui tipo uma avaliação de matemática. Opa! Vou colocar aqui formulário, avaliação de matemática. Opa! Pronto, isso aqui é a minha avaliação de matemática. Eu não vou criar sessões, eu vou querer que o usuário basicamente responda tudo, tá certo? No caso, em uma folha só. Então aqui eu já vou adicionar a primeira pergunta, e a primeira pergunta vai ser bem simples. Eu vou perguntar só qual é o nome da pessoa, seu nome. Pronto. Vai ser o nome da pessoa que vai ser digitado, eu vou pedir apenas uma resposta curta. Então ela vai colocar só o nome dela aqui, e isso aqui vai ser obrigatório, tá certo? Eu não vou pedir para recolher o e-mail dele. Aqui, no caso, eu vou estar dizendo que isso vai ser um questionário que eu vou estar criando. Então, tornar esse documento um questionário. Atribui valores do ponto a perguntas que permitem a classificação automática, tá certo? Então, a classificação vai ser imediata após o envio. Cada envio vai ter uma classificação para a pessoa e tal. E deixa eu ver aqui, mais tarde, não. O que está dizendo assim? Ó? Aqui, assim que o cara terminar de responder o questionário dele, ele já recebe a nota que foi atribuída a ele, tá certo? Essa outra opção, eu primeiro ia avaliar manualmente e depois enviar a nota para a pessoa. Então, não vou fazer isso aqui, então vou só guardar essa configuração e vamos lá. Primeira opção é o nome da pessoa. Beleza, vou criar aqui uma nova pergunta. Essa pergunta vai ser, sei lá, opa, aí, digitação ótima, a minha de primeira. Quanto é, sei lá, 1 mais 1. Beleza. Opção de resposta possível, né? Ela pode ser 2, ou ela pode ser 6, ou ela pode ser 8, ou ela pode ser 900. Pronto, tá lá. Opção, né? Ela é múltipla escolha, tá ok? E aí eu tenho que atribuir uma resposta para esse cara, tá certo? Então a resposta aqui tem que ser obrigatória. Vou usar uma chave de resposta. Então, qual é a resposta correta? Então aqui seria 2, tá certo? Então essa é a resposta correta. Quantos pontos essa questão vai valer? Vou botar aqui que ela vale 2 pontos. Não, tá. Vou botar 2 pontos, tá? Aí, vou adicionar algum comentário? Vou, tá? O que seria esse adicionar? O que vai acontecer se o cara errar? Qual é a mensagem? E qual a mensagem eu quero que apareça se o cara acertar? Beleza? Então, para toda resposta que for incorreta, eu vou dizer para o cara que você... Não, está aqui só incorreto. Incorreto. Certo? Uma exclamaçãozinha. E aqui eu tenho uma opção para criar um link, tá? Nesse link, o que eu posso colocar nele? Eu posso colocar, por exemplo, assista tal aula para você estar revisando o material. Então, eu posso botar aqui um link de um vídeo de uma aula relacionada ao assunto para ele rever e estar aprendendo a matéria, tá certo? Para a resposta correta, eu vou dizer o quê? Só apenas a palavra correta, tá certo? Então, aqui,
Eu vou adicionar um link, não porque eu ia ter que pegar algum vídeo no YouTube e tal, aí o texto para apresentar, que é opcional também, mas no caso eu deixo só a informação dizendo que está incorreto, tá certo? Então vou guardar isso aqui. Pronto, e aqui eu já tenho comentário de resposta correta, vai estar correto. Comentário para respostas incorretas, vai estar lá escrito incorreto e foi atribuído 2 pontos para essa pergunta. Então vou adicionar uma nova pergunta. A pergunta 2 vai ser basicamente, sei lá, qual o sinal utilizado para subtração? Pronto, qual o sinal utilizado para subtração? Tá certo? E aí eu vou colocar aqui as opções de resposta. Menos, não, logo de cara não, é mais. Vou botar aqui o asterisco para multiplicar, a barra para dividir e tracinho aí para subtrair, tá certo? Vou adicionar uma resposta-chave. Então, beleza. Quantos pontos essa questão vai valer? Apenas 2 também. Na verdade, está ela valendo 8. Vai valer 8 pontos essa questão aqui, certo? Vou adicionar um comentário de resposta? Vou. Para a resposta correta, vai ser incorreta, no caso. Vou só dizer a mensagem: ei, mano, você errou. Eita, eu que estou errando aqui. E para respostas corretas, vou colocar aqui, sei lá, você não fez nada, não. Ficaria pesado, né? Vou botar aqui apenas acertou. Pronto. Vou guardar isso daqui e tenho que marcar qual é a resposta correta, né? No caso, essa aqui seria a resposta correta da pessoa. Beleza? Então aqui só 2 perguntas mesmo que eu só quero, no caso, deixar claro como é que isso aqui funciona, né? Então vou visualizar aqui para vocês verem como é que funciona o processo. Então, visualizei. É obrigatório que a pessoa colocar o nome. Então, tá ali, Carlos. Vamos lá. Quanto é 1 mais 1? Eu acho que é 900. Pronto, 900. Qual é o sinal usado para subtração? Eu acho que é esse aqui. Então, vou submeter a resposta. A avaliação de matemática já foi feita. A sua resposta foi registrada. Veja a sua pontuação. Quando eu clicar aqui, vou ser direcionado a esta opção que diz quantos pontos eu ganhei. Tá certo? Diz aqui que o meu total de pontos foi 8. Eita, foi 8. A primeira resposta aqui, ó, 1 mais 1 eu errei, ele já marca aqui, já diz que a resposta é correta e o comentário. Né? Meu comentário está incorreto. E a outra lá que eu acertei, ele dá uma marcação verde e dá o comentário que eu programei, que seria acertou. Tá certo? Então, eu poderia direcionar ele a um vídeo para a criação aqui das perguntas, no caso. Sei lá, deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui, aquele mesmo relatório que eu falei anteriormente do outro, tá certo? Então, opa! Aqui é só uma dicasinha do que eu posso fazer. Então, aqui, ó, ele já diz lá minha média de pontos, né? De 10 tirei 8 e tal. O nome da pessoa que respondeu. Ali, sei lá, um relatóriozinho básico. Né? E se eu quiser aquele relatório na planilha também, é só clicar aqui, criar a folha de cálculo. Opa, é só registrar logo o nome aqui, avaliação de matemática, que é só clicar. Clicou, ele bota o título do teu formulário, tá certo? Então, respostas, vou criar lá uma folha de cálculo, criar uma nova folha mesmo, criar. E aí tem lá um relatório básico do que foi respondido. Beleza? Então, é muito simples tu trabalhar com isso aqui. A quantidade de recursos que esses formulários têm é incrível, tá certo? Por exemplo, aqui nas configurações, não mexi em muita coisa, eu acho. A questão da apresentação. Essa mensagem de confirmação que ele fala aqui seria aquela mensagem que é dado após a pessoa terminar de preencher o formulário. Quando ela submete o formulário, eu posso mudar aquele textozinho aqui, está dizendo, a sua resposta foi registrada. Mas eu posso colocar aqui, sei lá, no caso lá do outro exemplo, eu poderia colocar aqui, obrigado pela participação. Pronto. Obrigado pela participação. Tá certo? Aí, se eu quero mandar esse formulário para, sei lá, para o meu grupo de estudos ou para pessoas específicas, eu posso clicar aqui em enviar, certo? No enviar, eu posso pedir apenas um link aqui para compartilhar.
tá certo? Tá aqui o link, eu posso até abreviar ele para ficar mais fácil de enviar para as pessoas, ou tá enviando individualmente aí para o e-mail de um grupo ou e-mail de algumas pessoas, que no caso seria os teus alunos, tá certo? Tem aqui também partilhar ele no Google+, né, o Google Plus, como alguns falam, ou via Facebook, ou partilhar o formulário via Twitter. E aí, como falei anteriormente, eu tenho a opção para recolher o endereço de e-mail das pessoas. Beleza, cara? Então, é bem simples, tá certo? É um recurso muito bom para professores criarem avaliações, para gerentes de empresa ou funcionários de empresa criar uma espécie de relatórios para pesquisa de satisfação, ou então fichas de cadastro, né? Eu já vi algumas pessoas, por exemplo, vender produtos, sei lá, criar um formulário para a pessoa responder algumas perguntas de produtos que ela teria um interesse, fazer o levantamento para gerar relatórios em relação a isso. E tem muitas situações em que tu pode estar criando um formulário e economizando o uso de papel. Beleza, cara? Então essa é a dica de hoje com relação a formulários. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário e eu vou estar produzindo aí alguns outros vídeos à medida do possível, tá ok? Então, se você gostou, dá aí seu like, tá certo? Se inscreve no canal para receber as novidades. E é só isso. Falou!